Fala nação, vamos aqui reagir o vídeo do jogo aberto. Vamos ver o que eles falaram aqui depois da classificação do Flamengo ontem. Lembrando que o link do jogo aberto, o canal deles vão estar na descrição como crédito. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Bora. Se liga, Dedê, agora. Para mí es una alegría ser parte de esta revancha que tuvo Timmy con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca. Entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un Timmy muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces, contento, feliz, porque es un paso hacia adelante. O Timmy tiene que evoluir mucho ainda. Está en un proceso de evoluir. Bueno, es bueno evoluir ganando e consolidando. Agora temos um jogo clássico. Então, a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses dois últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo, você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou, de cara a cara com o goleiro, por isso teve duas chances, acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas eu não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Acho que fizemos um jogo seguro, a gente joga pensando na gente, em evoluir o Flamengo e independente do adversário, a gente procura dar o nosso melhor e foi assim hoje, fizemos o gol, conseguimos ali não tomar gol, fazer o segundo e sair com a vitória, que era o mais importante. Ô Vitor, hoje o Flamengo teve a volta de um jogador muito importante, que é o Arrascaeta, e logo no dia do aniversário dele fez um gol, né? Pôde abrir caminho para essa classificação. Depois do jogo, teve algum parabéns especial ali com ele no vestiário, alguma coisa diferente? Sim, tiramos a foto ali de todo mundo, cantamos parabéns e feliz demais por ele, ganhou um presente e deu um presente para todos nós, né? Esse gol importantíssimo e é isso, com certeza é um jogador muito importante para a gente e vai seguir nos ajudando muito. É claro que não estava nos planos, né? Trabalhamos muito para conseguir essa classificação, acho que 2 jogos bem distintos. No primeiro jogo, com certa dificuldade de impor o nosso ritmo, com a expulsão que impactou muito no segundo tempo. Hoje é um jogo totalmente diferente, que a gente conseguiu se impor, conseguiu manter bem a bola, conseguiu trocar a bola de corredor, imprimir nosso ritmo, boas finalizações. Mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. A gente lamenta muito pelo momento que a gente tem vivido, pela desclassificação e também porque eu acho que a gente merecia uma sorte melhor hoje. A gente criou bastante e merecia pelo menos um gol. E as notícias de que a harmonia do grupo não é como antigamente. Você, como um dos líderes desse grupo, queria que você falasse um pouco sobre isso, se posicionasse, pudesse falar um pouquinho sobre esse ambiente do Flamengo. O nosso ambiente é muito bom, a gente sabe que o Flamengo gera muita expectativa, gera muita notícia e às vezes saem coisas que não são verdades. O nosso ambiente não tem nada que atrapalhe dentro de campo, que é o mais importante. Lógico, temos as nossas individualidades, como um grupo de 30 pessoas, um é mais chegado do outro, mas isso não tem problema. O que importa é estar trabalhando forte, correr um pelo outro, como corremos aqui hoje, e fazer o melhor para o Flamengo vencer. E é assim que a gente vai seguir forte, como sempre foi. O da Copa do Brasil foi o Fla-Flu. O Fluminense levou a melhor no campeonato estadual, ganhou o título e o Flamengo ontem deu o troco, eliminou o rival. 2-0, gols do Arrasca, do Gabigol, torcida delirando, feliz da vida. Um grande jogo e o Fluminense passa por um momento ruim na temporada. Olha que imagem bonita! Um clássico centenário que voltou a escrever uma página inédita. E desta vez colorida de vermelho e preto. Nunca antes Flamengo e Fluminense tinham se enfrentado na Copa do Brasil. Além do placar zerado no jogo de ida, a partida trazia também um gosto de revanche para os rubro-negros, ainda engasgados com a final do Campeonato Carioca.
Para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa revanche depois do que aconteceu no Carioca e no momento também do Fluminense, que é um time muito forte e que realmente merece muita valorização e respeito. Que realmente merece muito valorização e respeito. Deu certo. E Sampaoli parecia ter a carta na manga para fazer o trabalho funcionar. Arrascaeta, que estava afastado dos gramados desde o jogo de ida, voltou a ser escalado e coube a ele abrir o marcador. É do Flamengo! Arrascaeta, o uruguaio aparece para usar a cabeça. O gol do uruguaio foi um divisor no primeiro tempo. Até ali, os tricolores estavam melhor em campo. Germancano já tinha tido 2 chances de abrir o placar. Mas o momento do maior artilheiro do país não é bom. Já são 5 jogos sem balançar as redes, mesmo o jejum do Fluminense. A gente não pode dizer que o artilheiro do mundo desaprendeu a fazer gol, que um cara do talento do Arias não sabe como atacar mais, que o Ganso não sabe como achar um passe. Foram detalhes que fizeram com que o gol não saísse. Precisando do empate, Diniz mexeu no intervalo e viu o Fluminense controlar a posse de bola com mais de 70% contra 29% do Flamengo. Mas o domínio não se reverteu em gols. Com os espaços criados, foi o Fla que acabou sendo mais perigoso. E soube explorar os erros dos tricolores, como esse passe de Ganso. Roubada de bola do Gerson para matar o jogo, ele bateu Fábio, salvou, pega a sobra, Cebolinha, deu um traço, ajeitou, mandou no canto, na trave, voltou no Gabriel, mandou para fora, vai o Gerson. Nos minutos finais, Arias e Cano deram um suspiro de esperança ao torcedor. Do outro lado, Everton Ribeiro e Fabrício Bruno passaram perto de ilustrarem obras de arte. Mas a história já tinha um autor para assinar o capítulo final, um atacante predestinado. Gabriel Barbosa, o Gabi, estava no local exato, no momento certo, esperando para mandar essa bola para a rede. Mengão, classificadaço! Foi um grande jogo de todo mundo, de quem começou, de quem entrou, mostrando um grupo muito forte, que o trabalho do Sampaoli está sendo bem feito. Com o resultado, além da classificação, Sampaoli chega a 7 jogos de invencibilidade no Flamengo e ganha mais tranquilidade para trabalhar. Enquanto isso, Fernando Diniz vive o pior momento na temporada. São 5 partidas sem vencer. E agora, a eliminação na Copa do Brasil. Este jogo nos dá um impulso para fazer o que vem pela frente. Estamos longe de consolidar uma ideia porque temos pouco tempo aqui. É seguir o trabalho porque temos muita coisa a fazer. Aqui estão todos os classificados na Copa do Brasil, vão para as quartas de final da competição. América, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Não, Chico, no Inter não tá, Chico. Ó, Chico, no Inter... Calma, Chico. Nem chegou ainda, Chico. O Inter não tá, irmão. O Inter caiu. Vou falar um negócio pra você. Assim, com todo respeito, né? O América é o patinho feio, né? O América é o patinho feio. Com todo respeito, né? A grandeza dos clubes, tudo respeito muito. Enfim, eu não posso falar nada do América porque eliminou o Colorado. Eu não desdenharia de nenhum aí. O Bahia, eu acho que o Bahia, por exemplo, tem mais time do que o América, mas enfim, o sorteio ainda não tá definido, mas é só briga de cachorro grande, né? Quartas de final de Copa do Brasil, o América tem a estratégia de repente jogar fechadinho, tem aquela questão aonde vai ser o primeiro jogo, questão de resultado e tudo mais. Daí pra frente é só briga de cachorro grande, velho. Não tem segredo. Beleza. Ela quer falar do Inter, não tá, o Inter não tá, cara, esquece. Muda de assunto, o Inter não tá. Ela eu tô quer falar, quieta, não, o Inter... não tente ler os meus pensamentos. Ela tá assim pensando, que eu tava pensando, sabe no quê? Não pega mais ninguém. Já pensou? Poderia ter acontecido e não vai acontecer no Grenal, mas ontem teve o Fla-Flu. O Fluminense, o time mais elogiado por você no ano, Denilson Show. Se contar de janeiro pra cá, talvez tenha sido o que mais falamos. Diniz, o dinizismo, a montagem do time, o Ganso, o John Arias, o Germancano, nossa, Alexander, André, seleção, Nino, seleção.
E veja como é o mata-mata, que é diferente de tudo. Em algum momento você vai sofrer, mas também vai ter a alegria, a explosão, que é o caso do Flamengo, que ontem jogou com 3 zagueiros, escolha do Sampaoli. O Arrascaeta estava a fim de jogo, fez gol, Gabigol também. E o Fluminense, mesmo tendo algumas oportunidades, acabou não se classificando, perdeu por 2-0 e agora vai lutar por outros objetivos, Libertadores e Brasileiro. O São Paulo ligou pro Vanderlei e falou: Vanderlei, como é isso de ter 3 zagueiros aí? Pegou a moda. Funcionou ayer, não? Como funciona isso? Não, mas não dá pra falar em espanhol com o Lucha. Lembra no Real Madrid? Ele não falava. Aquele espanhol. Mas tirando a brincadeira, assim, claro, brincadeira, tudo uma gente. brincadeira. Tirando a brincadeira, analisando os 2 confrontos, né? O Flamengo dificultou bastante o jogo do Fluminense. Ontem, o jogo de ontem, o Fluminense até conseguiu criar um pouquinho não criar em relação a fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, mas ele teve mais liberdade. O primeiro jogo, por exemplo, o Flamengo defendeu muito bem. O Cano, por exemplo, não surgiu na partida, o Ganso muito menos, e os protagonistas do Fluminense, eles não apareceram na partida. Ontem, o Fluminense até conseguiu jogar. É só um asterisco que eu tenho em relação. Eu continuo pensando que o Fluminense continua jogando um bom futebol. Óbvio que você precisa vencer, já são 4 ou 5 jogos sem vencer. Então você precisa do resultado para dar tranquilidade. Eu continuo achando o André, para mim, muito diferente, porque é um jogador que provavelmente daqui a pouquinho está jogando no futebol europeu. Mas também não é proibido você finalizar a meia distância. Não é proibido você chutar de fora da área. A sensação que eu tenho vendo o jogo do Fluminense, e ontem, por exemplo, contra o Flamengo, se o Flamengo se defende tão bem, parece que o Fluminense quer fazer o gol sempre de dentro da área grande, da área pequena, quer entrar com a bola lá dentro do gol. Onde ele se sente mais confortável. Se sente mais confortável. Às vezes é importante finalizar de fora da área, porque o time está se defendendo bem. Eu acho que é esse pontinho que o Fluminense precisa melhorar. Agora tem um detalhe, o Fluminense nem tem muito tempo de lamentar a desclassificação, porque joga contra o Bragantino, uma equipe que está bem azeitada, os dois têm a mesma pontuação, 13 pontos. E o Flamengo já tem outro clássico na segunda-feira contra o Vasco. Vixe, o Vasco precisando dar uma resposta, né? O Vasco mal, zona de rebaixamento, precisando responder pro seu torcedor, fazer um bom jogo e já vai enfrentar um Flamengo que tá num crescimento. Agora é engraçado, né? Porque o Flamengo deu uma resposta às polêmicas que teria aquele famoso racha no elenco, o lado do Gabigol, o lado do Davi Luiz, e que isso causaria problemas lá dentro, ambiente interno. E o Gabigol ontem, nossa, não poupou palavras, criticou, falou mal de quem deu informação, enfim, tava no dia. Tava no dia, tava solto, personalidade na entrevista. Por outro lado, o jogador também, fazendo um balanço do que o Gabigol falou, da imprensa no modo geral, inflamar ali o torcedor, aí o torcedor vai pro estádio, aí cria ali uma rivalidade, uma cobrança acima do normal em relação ao jogo, mas também o jogador do campo para fora, com uma provocação, com uma comemoração diferente, também inflama o torcedor. Não é só a imprensa que cria essa situação. Se ele falou que não tem problema dentro do vestiário, como falaram em relação a Davi Luiz, grupo de Davi Luiz, grupo de Gabigol. Se isso não existe, Gabigol, legal, parabéns, tem que ser dessa forma mesmo. Mas a verdade é que quando os resultados aparecem, os jogadores também começam a dar entrevistas mais apimentadas. Ontem era aniversário do Arrascaeta, parabéns para ele, que foi contemplado com um gol e principalmente com a classificação. E para o Sampaoli, é uma vitória particular, porque o Flamengo vem tentando títulos desde o início do ano, já trocou de treinador, o Sampaoli agora está mais familiarizado, ainda acho que o Flamengo não chegou no ponto ideal, mas tem tudo para evoluir. E o Sampaoli precisava de um ponto a seu favor, ganhou na Copa do Brasil. Agora tem que repetir também a atuação, né? Porque a gente elogiou muito o Flamengo nesse jogo contra o Fluminense, e aí a sequência eles não conseguiram repetir a mesma atuação, não só técnica, mas também a intensidade, né? Que é uma característica do Sampaoli. Então nesse confronto, jogo contra Vasco, enfim, na sequência de Campeonato Brasileiro, você engatar aí 2, 3, 4 jogos com qualidade técnica, vistoso, para dar confiança para esse elenco. Um detalhe que eu gosto, às vezes, a gente fala muito do coletivo, mas o Fabrício Bruno, por exemplo, está jogando muita bola, Loirão, o zagueiro do Flamengo. Ele está jogando muita bola, individualmente ele está se destacando.
E eu também destaco o Léo Pereira, porque além da defesa, tá aparecendo no ataque o gol, aquele machucado que ele fez contra o Corinthians, ontem participando da jogada de gol, enfim. Acho que o Flamengo, ele tá começando a buscar alternativas, mas independentemente desse elenco que é tão recheado, daqui a pouquinho o São Paulo vai ter que ter um time titular, não é? Acho importante. Tudo bem que tá todo mundo já começando a poupar atletas, a dosar a minutagem, mas o Flamengo é uma equipe que é o atual campeão da Copa do Brasil, tá defendendo esse título, sabe que na Libertadores vai ter que jogar muita bola contra o Racing e o Fluminense não pode perder o caminho. É uma equipe que está muito bem conduzida pelo Diniz. Muitos falam no Diniz na seleção brasileira como uma alternativa ao Ancelotti. E o Diniz ontem ele disse, perdemos o jogo, mas o Flamengo teve mais facilidade na primeira partida do que ontem. É o que o Diniz disse. Não, sim. Eu também acho. Assim, o Diniz ele não vai mudar, obviamente, a ideia dele de jogo, de planejamento, o que ele pensa, né, sobre estratégia de jogo. Mas é importante pensar como sair de uma boa marcação. E nos dois jogos contra o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, nesse confronto, né, nesses dois confrontos, o Flamengo se defendeu muito bem. No debate mais Copa do Brasil, já vamos passar limpo a 9ª rodada da Série A, que começa amanhã. Só equipes da Série A, agora já muda o patamar. Vamos começar a fase de quartas de final, hein, Tá faltando alguém, Tá faltando alguém, mano. Não, na verdade, como são 20 times na Série A, só tem 8 aqui, né? Tá faltando bastante gente, né? Também. Não tá faltando um ou dois. Ou a minha conta tá errada de matemática. Não, é um time que tava jogando em casa, aí deixou passar. São os 8 melhores. Eu também, Ronaldo, não me conformo, saiba disso. Eu também não. Eu não aceito facilmente. Mentira. Mas é o seguinte, agora, eu quero falar também de Fla-Flu com vocês na sequência, mas nós vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos. Qual será a final da Copa do Brasil? Vocês vão falar 2 times na final da Copa do Brasil. Eu vou falar um só, então. Não, só tem que ter 2, tem que ter adversário, senão não tem final. Olha, eu vou começar e vou surpreender o mundo. O quê? Aqui. Porque, na minha opinião, a final será feita por Atlético Paranaense e Palmeiras. Não é uma surpresa? Não surpreendeu ninguém. Agora cada um vem no telão e faça. Você vai lá, diga a sua final. Eu não preciso nem lá. Eu vou falar que o Corinthians vai ganhar esse título aí, porque o gigante é merecedor desse título, mais do que qualquer outro, pela história, pelo currículo, por todos os campeonatos. Tá, mas será Corinthians e quem, afinal? Vai ser Corinthians e o Corinthians ganha, pronto. Não, Corinthians e alguém, Rona. Vai lá. Exerça o seu lado comentarista. Não consegue falar o nome de outro time, pô. Não vejo um time aí. Eu vejo, não sei. Vai o Grêmio pra ser aquela. Lembrar aquela. A primeira conquista. 95 toca aqui. E vejo o Corinthians e Grêmio. Eu lembro de 2001 também, foi muito legal, 3-1. Eu não lembro, não tinha cabelo, já não lembro nem quando tinha cabelo. Não lembro mais. Gostei, Ronaldo. Agora é a vez de João Paulo Capelanes. Turra. Fora de casa tem que jogar. De novo? Se jogar, o Atlético chega tranquilo na final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil desse ano. Atlético e eu tô louco pra pegar o São Paulo. Tomara. Atlético e São Paulo. Mas por quê? Escova, né? Por que essa gana? Porque o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, não sabe que é a Copa do Brasil. E aí quando eles pensam, vai dar, vai pegar o Furacão e... Campeão nós. Que nem a gente ganhou contra João quem Pedro que foi? Esgar. O que O Inter, é? né? O que é? Contra Desculpa, quem foi? continua, A gente ganhou a Copa do Brasil lá atrás. Contra quem? Foi aonde? Foi onde? Ai, que dor de cabeça. Lá no Sul, não foi? Mais uma dor de cabeça. Ganhamos. Posso fazer uma pergunta pra você? Claro. Que eu não lembro quem era o técnico do Inter. O técnico do Inter? É o Odair Helman. Ah, tá. Ó, sábado e domingo jogo. Amanhã. Amanhã tem. Olha o Capelani. João Pedro Sgarbi, é a sua vez. Ô, Rei, primeiro que eu já falei algumas vezes aqui, só pra lembrar o telespectador, o Capela tem esse amor escondido pelo São Paulo. Eu adoro São Porque Paulo. quando ele era um menino, bonitinho, ele tomou 4-0 no Morumbi pro São Paulo. Quando ele era menininho, era Nossa, criança. mas você vive do passado Então, assim, velho? Meu Deus, meu Deus. Eu vivo da realidade. Que tem mais título do que o São Paulo nos últimos anos, sem dívida. Se tivesse fair play financeiro, vocês estavam na Série D. Estavam mais fácil, falta uma Libertadores. Se tivesse fair play E financeiro, aí, vocês João estavam Pedro embaixo. Sgarbi, o tempo urge nesse programa. A sua final de Copa do Brasil. Pra mim é São Paulo chegar na final.
Pra mim, São Paulo chega na final contra... Eu tô doido pra enfrentar o Corinthians na final. Vai de fralda pra arena, vai. Aí é nóis. Pra ganhar na arena, Eu percebi que o Não Ronaldo sabe escapou de todos os paulistas na final, né? É porque não tem graça. É? Não tem graça. Quem foi o campeão paulista esse ano? Eu não lembro. Quem foi? Palmeiras. E quem foi o gaúchão? Grêmio. Mas eu não escapei, eu nem posso escapar, eu nem tô mais aí pra escapar de gaúcho ou coisa assim. E olha, eu vou falar uma coisa. Diga, bebê. Que se tivesse, mas não está, né? Eu queria era Grenal mesmo. Agora não está, é sonho meu. Pena. É um jogo aberto. Chico Garcia. Então eu ai. queria Grenal, mas não vai dar, né? Mas assim, com a eliminação do Cruzeiro para um time aí, que é o maior vencedor de Copas do Brasil, ficou o Grêmio que tem 5 títulos. Ninguém tem mais Copas do Brasil do que este rei de Copas aqui. É verdade. O Grêmio vai chegar na final para fazer a decisão com o Flamengo. Parabéns. Grêmio e Flamengo, a final da Copa do Brasil. Toma 5 de novo. Nossa, o Renato Gaúcho vai estar com sangue nos olhos se isso acontecer, hein? Já pensou o Renato Gaúcho e São Paulo? Sem ser conjuntivite, né? Eu quero o Flamengo. Everton Guimarães, a sua final de Copa do Brasil. Quero ver se você vai nos surpreender. Eu quero surpresas, ou não. Pijama. Renata, embora eu seja aqui o representante do América na Copa do Brasil, acho que o América não chega na final. E pra mim a final será entre Palmeiras e Flamengo. Mista, hein, bebê? O que ele disse? Eu não ouvi. Pode repetir, que todo mundo tava rindo aqui, tava tumultuado. Repita, por favor, Tá muito sem graça. Tá. É. Repito pra você, Renata, quantas vezes você precisar que você manda na minha vida. A final será entre Palmeiras e Flamengo, mas o América ainda vai fazer muito estrago. Mudou, olha! Por enquanto, todo mundo diferente. Denilson Show. Mude, Denilson. Vai, surpreenda o Brasil e o mundo. América e Bahia. Você surpreenda? Não. Você surpreendeu. Não. Vou tirar a pressão. Não precisa surpreender. Vai. Deixou picando. Deixou picando. Brasil, América e Bahia. Você quer manter? Sozinho essa aposta. Fala real. Eu vou de São Paulo e Grêmio. Gostei, hein? São Paulo e Grêmio. Tá com medo do Coringão na arena. Essa é boa. São Paulo e Grêmio. Olha, eu só observei um detalhe, que eu fiquei muito atenta a vocês, como sempre, não é? Ninguém, com exceção do Ronaldo, colocou o Corinthians na final, que foi a final, a última, Flamengo e Corinthians. Pra mim vai ser São Paulo e Corinthians. Você colocou o Corinthians? São Paulo e Corinthians. É verdade. Tô doido pra pegar o Corinthians, ele falou, é verdade. É verdade mesmo. O Palmeiras não, porque vai na O Paulista Libertadores. perdeu em casa. Eu acho que nas quartas já dá Palmeiras e Atlético Paranaense, que é a tua final. Eu acho que eles já se encontram agora. E a gente já passa. Você já sabe o que vai sair tudo na bolinha. Esse vai por mim, exercício é bem legal, porque tem sorteio. Não é que já tem um chaveamento definido, que a gente já possa ter uma noção, Tudo como pode antigamente acontecer. era. Então, o sorteio não tem data, ainda não está marcado, mas vai acontecer. E aí, vamos ver, né? Vamos errar, certeza. Não, alguém vai acertar, não Vamos é possível. errar, certeza. Ninguém Com vai de Palmeiras e sorteio, São Paulo, com por sorteio, exemplo. Sei lá. São Paulo YouTube, também que tá fazendo a Copa pra do Brasil, gente, vai. seguindo sorteio, com o você vai ver no Fla-Flu. sorteio. Ai, Sorteio vai Flamengo cair. classificado na Copa do Brasil. No sorteio já vai cair a... Em 2023, a Arrascaeta não tem sido aquele Arrascaeta que todo mundo se acostumou a ver. Os problemas físicos têm atrapalhado. Ficou de fora de 16 partidas até aqui. A última vez em campo tinha sido justamente no Fla-Flu de ida da Copa do Brasil. De lá para cá, 2 semanas de tratamento. Dores musculares voltaram a incomodar. Às vésperas do confronto era considerado dúvida, mas ontem o uruguaio estava disponível. E dessa vez não sentiu no aquecimento. Tudo certo. Eu acho que todo mundo bom, todo mundo pronto para estar em campo. Com certeza o Flamengo fica mais forte, um elenco tem grandes jogadores e quantos mais jogadores de qualidade estarem disponíveis, o São Paulo tem mais chance, mais qualidade para estar em campo. O primeiro tempo de Arrascaeta não chegou a ser brilhante. Foram 22 toques na bola, mas um deles seria determinante para o resultado. Gerson cruzou na área, Fabrício Bruno escorou e o camisa 14, de cabeça, abriu o placar.
Mesmo com 1,74 m de altura, encontrou espaço na defesa do Fluminense para ser decisivo mais uma vez. O aniversariante do dia estava completando 29 anos, mas quem ganhou o presente foi a torcida rubro-negra. Feliz demais por ele, ganhou um presente e deu um presente para todos nós, né? Esse gol importantíssimo e é isso, com certeza é um jogador muito importante para a gente e vai seguir nos ajudando muito. Aos 30 minutos do segundo tempo, saiu de campo muito aplaudido, dando lugar a Everton Cebolinha. E do banco, viu Gabigol matar o duelo já nos acréscimos. Depois do apito final, aquele abraço no camisa 10 e festa pela classificação, pelo aniversário e por conseguir ter novamente uma noite de Arrascaeta. Fazia tempo que eu não olhava para a Copa do Brasil e tinha tanta dúvida de quem passaria num confronto como esse, por tudo que envolve um Fla-Flu, pelo Fluminense jogar um futebol que agrada, que encanta, apesar de estar vivendo aí um jejum de vitórias e de gols. Mas, Capelanes, o Flamengo ressurge bem com essa classificação, porque elimina um grande rival, porque mostra um novo esquema tático, outra possibilidade para o Sampaoli e dá um pouquinho mais de tranquilidade para ele seguir o trabalho total. Já é um time consistente o Flamengo? Ainda não. Ainda não. Tá galgando. O problema do Fluminense, assim, eu não vou falar aqui pelo fato do Flamengo ter conquistado a classificação, que é demérito do Fluminense. O Flamengo jogou mais bola. Dos dois jogos, o Flamengo foi melhor, sem dúvida alguma. O que me chama a atenção é o Fluminense, que há 2, 3 semanas era tratado como o melhor time do futebol brasileiro, ou o futebol mais bonito a ser jogado. É que, infelizmente, o que nos mostra é que o trabalho do Fernando Diniz, se eu perguntei da consistência do Flamengo, aí você vai no oposto em relação ao Fluminense, que não consegue agora dar uma sequência. Foi campeão carioca, bonito, jogando muita bola, atropelando o Flamengo na final, ok, mas não consegue dar uma continuidade. O Flamengo, eu já cansei de falar, não é preciso muita coisa, ser um gênio da bola para fazer o time do Flamengo jogar. Se você minimamente organizar as peças e o time ter minimamente um padrão no campo de jogo, o Flamengo vai sobrar na temporada como já deveria ter sobrado nas outras. E como sobrou ano passado, que pouca gente lembra. É atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores também. Em cima do furacão. Mas essa temporada eu acho que é a mais difícil do Flamengo, porque eles estão enfrentando uma necessidade de reformulação. Porque tem jogador ali que está encerrando o ciclo, tem jogador que você precisa botar no time, você está mudando muito o time. São Paulo botou 3 zagueiros, gostei do sistema, acho que fica bem funcional. Então foi isso o vídeo. Deixa aí seu palpite para quem vai ser a final da Copa do Brasil. Na minha opinião vai ser Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio, minha opinião. A sua, deixa aí nos comentários, deixa o like. Inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!